Naquela noite chuvosa, Pedro não imaginava que sua maior batalha começaria não contra o destino, mas contra as próprias pessoas que diziam amar Ana. A chuva caía fina, quase como se lavasse a cidade de um segredo que ninguém ousava contar. O relógio do painel marcava 23h47 quando o som metálico e abrupto cortou a noite. Entre estilhaços e fumaça, Ana ficou imóvel no banco do motorista, enquanto o farol piscava intermitente, como se tentasse chamar alguém que não viria. O silêncio que se seguiu parecia maior do que a própria avenida. Você já se perguntou o que faria se a pessoa mais importante da sua vida estivesse entre a vida e a ausência? E se aqueles que deveriam protegê-la estivessem prontos para decidir o contrário? A resposta é simples: você lutaria com tudo que tem. Foi exatamente isso que Pedro prometeu a si mesmo ao vê-la, imóvel, sob a luz fria da UTI. Ele sabia que, por trás dos rostos sérios e dos discursos sobre bem-estar, havia algo que não combinava com preocupação verdadeira. Enquanto a equipe médica estabilizava Ana, Pedro manteve-se junto à porta, observando cada movimento, cada troca de olhar entre enfermeiros e familiares. As horas pareciam se arrastar, e a cidade, lá fora, seguia seu ritmo indiferente. No entanto, para Pedro, o tempo havia parado no instante em que recebeu a ligação dizendo que ela tinha sofrido um acidente. Havia algo errado desde o começo. Não era só o destino pregando uma peça cruel. Havia um detalhe escondido nas entrelinhas dessa história que ele ainda precisava descobrir. Quando finalmente o deixaram entrar no quarto, Pedro segurou a mão de Ana com força. A pele fria e o som constante dos aparelhos eram um lembrete de que ela estava ali, mas longe demais para ouvir suas palavras. Ele se inclinou e sussurrou que não deixaria ninguém decidir por ela. Do lado de fora, ele sabia, conversas estavam acontecendo, papéis sendo preparados e planos sendo traçados. Mas, por enquanto, sua única missão era uma: mantê-la respirando, custasse o que custasse. No corredor do hospital, Pedro sentia o ar pesar. O cheiro de café requentado misturado ao de desinfetante parecia grudar na pele, mas o que realmente o sufocava eram os olhares que recebia. A família de Ana estava reunida em um canto, vestidos com roupas escuras, como se já estivessem velando alguém. Sussurros se misturavam ao som distante de passos e páginas sendo viradas em prontuários. O pai dela, um homem de terno impecável e expressão dura, foi o primeiro a se aproximar. Não houve abraço, nem palavra de conforto. Apenas uma frase seca: Pedro, precisamos conversar sobre o futuro da Ana. O tom era cortante, como se cada sílaba carregasse uma sentença já definida. Pedro apenas assentiu, tentando manter a calma, mas dentro dele um alerta disparava. Levarão-no até uma sala reservada. Lá dentro, a mãe de Ana, com o rosto perfeitamente maquiado apesar da hora, e o irmão mais velho, trajando um relógio que valia mais do que o apartamento onde Pedro cresceu, esperavam com semblantes calculados. A conversa começou com um tom quase doce, falando sobre o bem-estar dela e o sofrimento prolongado. Mas a suavidade não durou. Logo surgiram as perguntas sobre como Pedro estava lidando com os custos, se ele tinha certeza de que queria passar por isso tudo, de forma quase imperceptível, se ele não achava que seria melhor para todos desligar os aparelhos. Pedro sentiu o sangue subir. Olhou nos olhos de cada um, procurando qualquer sinal de preocupação genuína. Não encontrou. O que viu foi impaciência. Como se cada dia que Ana permanecia viva fosse um atraso nos planos deles. Ele lembrou das conversas que já ouvirá, dos cochichos na sala de espera, de advogados visitando o hospital sem justificativa clara. Tentou encerrar o assunto, dizendo que não era hora para esse tipo de discussão, mas o irmão de Ana deu um passo à frente. Você não entende como funciona, Pedro. Há questões maiores aqui. Contratos, ações, coisas que você não conhece. A frase veio carregada de desprezo, como se ele fosse um intruso em um mundo que não lhe pertencia. Pedro respirou fundo. Não respondeu na hora. Sabia que perder a cabeça naquele momento seria dar a eles exatamente o que queriam, uma desculpa para afastá-lo das decisões. Voltou para o quarto e ficou observando Ana dormir. O som dos aparelhos preenchia o silêncio, enquanto ele tentava organizar os pensamentos. No dia seguinte, o clima estava ainda mais pesado. Os pais de Ana passaram mais tempo com o corpo médico do que com a filha. Entre conversas baixas e olhares rápidos na direção dele, Pedro percebeu que algo estava sendo tramado. Quando se aproximou para ouvir, o médico desviou o assunto. Mais tarde,
Uma enfermeira que conhecia há anos confidenciou que havia uma reunião familiar marcada para aquela tarde, onde seriam discutidas opções para o caso de Ana. O coração de Pedro disparou. Ele sabia que não poderia confiar em ninguém ali, exceto talvez em um médico amigo de longa data que estava de plantão. Ao encontrá-lo no corredor, o amigo confirmou suas suspeitas. A família estava pressionando por uma decisão rápida. Não se tratava de esperança ou cuidado, mas de prazos e documentos. Quando a reunião começou, Pedro entrou sem ser convidado. Os olhares se voltaram para ele, surpresos, irritados. O pai de Ana tentou interromper, dizendo que aquilo era assunto de família. Pedro, firme, respondeu: eu sou a família dela agora. E enquanto ela respirar, ninguém vai decidir por ela. Houve um silêncio carregado. A mãe de Ana suspirou, como se estivesse lidando com uma criança teimosa, e então começou a listar as despesas, as chances mínimas de recuperação, a injustiça de prolongar um sofrimento. Pedro ouvia, mas sua mente estava em outro lugar. Algo não fechava. Por que tanto interesse em encurtar o tempo dela? Por que essa pressa? Quando a reunião terminou, ele saiu decidido a descobrir a verdade. Passou a noite no hospital, observando. Notou visitas rápidas de um advogado que trazia pastas volumosas e entrava sempre depois que ele saía para tomar café. Viu o irmão de Ana falando ao telefone, usando frases como assim que for resolvido e o documento já está pronto. No fim da madrugada, sentado ao lado dela, Pedro segurou sua mão e prometeu em voz baixa: eu vou descobrir o que estão escondendo de mim. E não importa o que custe, Ana, eu não vou deixar que te tirem de mim. Lá fora, a cidade acordava, mas para ele a luta estava apenas começando. A tensão havia deixado de ser apenas emocional. Agora, ele sabia que estava diante de algo maior, que envolvia segredos, dinheiro e uma corrida contra o tempo. E no centro de tudo, deitada naquela cama, estava a mulher que ele amava, e que dependia dele para sobreviver. Na manhã seguinte, Pedro deixou o hospital por algumas horas para resolver pendências urgentes. O ar da rua parecia mais leve do que o sufocante clima do corredor da UTI, mas o peso no peito não diminuía. Enquanto caminhava, o pensamento voltava sempre para os mesmos pontos: a pressa da família, os advogados aparecendo de repente, e aquela reunião onde todos pareciam já ter decidido o destino de Ana. Algo ali não estava certo, e ele precisava de provas. Decidiu começar pelo carro. O veículo estava em um pátio municipal, sob um plástico mal preso que balançava com o vento. O impacto havia destruído a frente, mas Pedro, mesmo sem ser mecânico, notou algo estranho. Os cabos dos freios estavam desgastados de maneira irregular, como se alguém tivesse cortado e tentado disfarçar o dano. Um funcionário do pátio, ao vê-lo examinando, disse em voz baixa que aquele carro tinha chegado com um cheiro esquisito de combustível e que era melhor ele não fazer perguntas. Pedro agradeceu, mas a desconfiança só aumentou. Com o celular, tirou fotos detalhadas das peças e das marcas. Depois, ligou para um conhecido que trabalhava numa oficina de confiança e pediu para analisar as imagens. A resposta foi direta: Pedro, isso não é desgaste natural. Parece mexido de propósito. A confirmação fez seu estômago revirar. De volta ao hospital, ele tentou agir com naturalidade. Não queria que a família percebesse que estava investigando. No entanto, a tensão era visível. O irmão de Ana passou por ele no corredor e lançou um olhar rápido, como quem mede os movimentos de um adversário. Pouco depois, Pedro viu o mesmo irmão entrar no quarto dela por poucos minutos, sem sequer tocar sua mão, e sair com expressão fechada. À noite, enquanto permanecia sentado ao lado da cama, Pedro ouviu duas enfermeiras conversando perto da porta. Uma delas comentava sobre o homem do carro preto que esteve ali na noite do acidente, antes mesmo que a ambulância chegasse. Ele interrompeu discretamente, pedindo mais detalhes, mas as duas se calaram ao perceber que ele ouvia. Aquela pista, por menor que fosse, podia ser a chave para entender tudo. No dia seguinte, ele conseguiu rastrear as câmeras de segurança da rua onde o acidente aconteceu. Usando contatos de um antigo colega que trabalhava na prefeitura, obteve algumas imagens borradas. Entre elas, uma sequência chamou sua atenção. Horas antes do acidente, um carro preto parou próximo ao veículo de Ana. Uma pessoa desceu, mexeu por alguns minutos na parte frontal e foi embora. O rosto não aparecia claramente, mas a silhueta e a postura lembravam alguém que Pedro conhecia muito bem. O coração acelerou.
Era cedo para afirmar, mas tudo apontava para alguém próximo dela. Alguém que tinha acesso fácil ao carro e motivo para querer vê-la fora do caminho. As conversas sobre contratos e herança ganhavam agora um tom ainda mais sombrio. Pedro sabia que não poderia confrontar ninguém sem provas concretas. Qualquer passo em falso poderia colocar não só a vida de Ana em risco, mas a dele também. Então, decidiu agir em silêncio. Guardou as imagens, imprimiu cópias e deixou escondidas em um local seguro. Começou a anotar cada movimento suspeito da família, cada visita não anunciada, cada troca de olhares entre médicos e parentes. Certa madrugada, ao voltar do banheiro, encontrou um homem desconhecido no corredor, próximo ao quarto de Ana. O sujeito vestia jaleco, mas algo no seu comportamento não parecia de um profissional do hospital. Ao ser questionado, respondeu com frases vagas e apressou o passo até desaparecer pelas escadas de emergência. Pedro correu até a recepção e perguntou sobre aquele médico, mas ninguém o conhecia. A partir daquele momento, Pedro redobrou a atenção. Passou a dormir sentado na poltrona do quarto, levantando-se sempre que alguém entrava. Seu corpo já sentia o desgaste, mas a determinação era maior. Ele sabia que o tempo jogava contra, e que cada dia aumentava o risco de a família dar o próximo passo. O medo maior, porém, era de que Ana nunca tivesse a chance de contar o que realmente aconteceu naquela noite. Talvez ela soubesse quem estava por trás. Talvez houvesse um motivo que ele ainda não imaginava. O que Pedro sabia era que, de alguma forma, precisava mantê-la viva até ter todas as respostas. Naquele ponto, a batalha já não era só contra máquinas desligadas por ordens frias, mas contra uma rede de mentiras que se estendia muito além das paredes do hospital. E Pedro estava no centro, lutando contra inimigos que carregavam o mesmo sobrenome que a mulher que ele amava. Pedro já não sabia dizer quantos dias tinha passado dentro daquele hospital. As manhãs e as madrugadas se confundiam, e a única certeza que carregava era o som constante dos aparelhos ao lado de Ana. Cada batida, cada sinal na tela, era como uma prova silenciosa de que ela ainda estava ali, esperando. Mas a pressão aumentava a cada hora. A família, percebendo que ele não cederia, começou a mudar de estratégia. Em vez de confrontos diretos, surgiram obstáculos sutis, restrições de horários para visitas, mudanças repentinas nas regras do hospital, recados distorcidos vindos de médicos que ele mal conhecia. Pedro sentia que estavam tentando desgastá-lo até o ponto de desistir. Foi nessa fase que um médico amigo se aproximou durante a troca de turno. Com um olhar preocupado, pediu para falar em particular. Levaram a conversa para uma sala pequena, longe de ouvidos curiosos. O médico revelou que havia notado pequenos sinais de resposta no corpo de Ana, movimentos quase imperceptíveis dos dedos, alterações na frequência cardíaca quando Pedro falava com ela. Isso pode significar que ela está tentando reagir, disse em tom baixo. Mas se tomarem a decisão de desligar, não haverá tempo para ver até onde isso pode evoluir. Essas palavras reacenderam nele uma chama de determinação. Se antes já estava disposto a enfrentar todos, agora tinha uma motivação concreta, a possibilidade real de que Ana pudesse acordar. Naquela mesma noite, ele decidiu que não passaria mais um minuto sem vigiar cada detalhe. Começou a registrar tudo, horários das visitas, quem entrava no quarto, até pequenas mudanças nos medicamentos. A tensão atingiu outro nível quando, numa madrugada chuvosa, Pedro acordou com o som de passos rápidos no corredor. Ao abrir a porta, viu duas pessoas entrando no quarto de Ana. Uma delas usava jaleco, mas a outra, ele reconheceu, era um advogado da família. Ao ser questionado, o homem afirmou que estava ali para acompanhar um procedimento de rotina. Pedro se colocou à frente da cama, bloqueando a passagem, e exigiu que saíssem. O clima ficou carregado, mas eles recuaram, prometendo resolver isso de outra forma. Cansado, mas mais alerta do que nunca, Pedro buscou ajuda legal. Um amigo de infância, hoje advogado, aceitou representá-lo e entrou com uma medida emergencial para garantir que qualquer decisão sobre os aparelhos precisasse da autorização dele. Essa ação judicial irritou ainda mais a família, que passou a tratá-lo como inimigo declarado. O ambiente no hospital tornou-se quase hostil. Enfermeiras que antes o cumprimentavam passaram a evitar contato, médicos desviavam o olhar ao cruzar com ele. Era como se todos soubessem de um plano que ele não deveria descobrir. Ainda assim, Pedro não recuou. Entre cafés frios e noites mal dormidas, ele se mantinha ao lado dela,
falando, contando histórias, lembrando de momentos simples que viveram juntos. Foi durante uma dessas conversas que percebeu algo diferente. Os dedos de Ana se moveram. Não foi um espasmo comum, mas um gesto leve, como se tentasse apertar sua mão. Pedro ficou paralisado por alguns segundos, e depois chamou o médico de confiança. O exame rápido confirmou que havia sinais sutis de atividade voluntária. Era pouco, mas o suficiente para reforçar a importância de continuar lutando. Enquanto isso, a família não recuava. Chamaram especialistas de fora para dar pareceres independentes, todos apontando para a irreversibilidade do coma. Pedro desconfiava da imparcialidade desses laudos, mas sabia que lutar contra opiniões médicas exigia provas sólidas. Determinou-se a criar um ambiente onde Ana tivesse todas as chances possíveis de reagir. Levou músicas que ela gostava, gravou vozes de amigos próximos, trouxe o perfume que ela usava. Qualquer estímulo poderia ser a ponte para trazê-la de volta. Aos poucos, percebeu mudanças discretas, uma respiração mais profunda quando ouvia certas canções, um leve movimento de pálpebras diante de sons familiares. Esses sinais, embora pequenos, tornaram-se sua maior arma emocional. Ele começou a documentá-los, criando um dossiê para mostrar que ela não estava completamente desconectada. Esse registro poderia ser a diferença entre a vida e a ausência definitiva. No fundo, Pedro sabia que estava travando uma guerra em duas frentes, contra uma família disposta a tudo para tirá-lo do caminho e contra o tempo, que avançava impiedoso. Ainda assim, ao olhar para Ana, ele encontrava forças que nem sabia ter. Porque, para ele, aquela luta não era só pela sobrevivência dela, mas pela verdade que ainda estava escondida naquela noite chuvosa. E até descobrir quem tentou tirá-la de cena, ele não descansaria. O amanhecer chegou lento, com o céu pálido filtrando luz pelas janelas do quarto. Pedro estava exausto, mas não pregava os olhos havia horas. Tinha passado a noite segurando a mão de Ana, atento a qualquer sinal. A respiração dela seguia regular, e os aparelhos continuavam com aquele som monótono que já fazia parte dele. Só que, naquela manhã, algo parecia diferente, quase imperceptível, como uma tensão no ar. Enquanto arrumava a manta sobre o corpo dela, Pedro sentiu novamente aquele leve movimento nos dedos. No começo, achou que era mais um reflexo involuntário, mas o gesto se repetiu, dessa vez com mais firmeza. Ele se inclinou, chamando pelo nome dela em um sussurro. As pálpebras de Ana tremeram, e por um instante ele pensou ter imaginado. Chamou outra vez, com mais intensidade, e dessa vez viu. Os olhos dela se moveram sob as pálpebras fechadas. O coração de Pedro disparou. Correu até o corredor e chamou o médico de confiança, que veio apressado com a enfermeira. Começaram a fazer exames rápidos, medindo respostas, verificando reflexos. Ela está tentando voltar, disse o médico, mantendo o tom controlado, mas com um brilho nos olhos que Pedro não via há semanas. A notícia correu pelo hospital e chegou até a família, que apareceu minutos depois, com expressões que misturavam surpresa e algo que Pedro não conseguiu decifrar. Eles tentaram se aproximar, mas ele se manteve ao lado dela, segurando a mão com força. Ana, ainda com dificuldade, abriu os olhos por alguns segundos. O olhar estava confuso, como quem tenta atravessar um nevoeiro, mas assim que fixou em Pedro, uma lágrima escapou pelo canto. Ele se inclinou, aproximando o rosto do dela. Você está segura, disse com a voz embargada. Os médicos explicaram que ela precisava descansar, que a lucidez viria aos poucos. No entanto, antes que fechasse os olhos de novo, Ana moveu os lábios, como se quisesse dizer algo. Pedro aproximou o ouvido, sentindo o sopro frágil da voz dela formar poucas palavras. Foi, o meu irmão. Por um segundo, o mundo pareceu girar. Pedro recuou, encarando o rosto pálido dela. O irmão, que estava a poucos passos, percebeu o movimento e desviou o olhar. Era como se, naquele momento, todas as peças começassem a se encaixar. O carro adulterado, a pressa em desligar os aparelhos, a presença constante de advogados. Pedro tentou manter a calma, mas o sangue fervia. Sabia que não podia agir de forma impulsiva ali, não com Ana tão vulnerável. Decidiu que guardaria aquela revelação até ter certeza de que poderia proteger ela e a si mesmo. Com um aperto suave na mão dela, prometeu: eu entendi, Ana. E vou cuidar disso. Nos dias seguintes, o progresso de Ana foi lento, mas constante. Ela recuperava pequenos movimentos,
Conseguia responder com olhares e gestos. A família mantinha a fachada de apoio, mas Pedro percebia o incômodo crescente. Sabia que a revelação de Ana era um risco para todos ali. Passou a anotar cada interação, cada palavra dita na frente dela, como se estivesse montando um quebra-cabeça. Uma tarde, quando o quarto estava silencioso, Pedro trouxe uma pequena caixa que guardava desde o início. Dentro, estavam as fotos do carro, os registros de horários e as imagens da câmera de segurança. Colocou sobre a mesa, perto da cama, e disse: "Está tudo aqui. Eles não vão escapar." Ana, com um esforço visível, fechou os olhos e respirou fundo, como se aquele gesto fosse um alívio. O momento decisivo veio numa manhã de visitas restritas. O irmão de Ana entrou sozinho, acreditando que Pedro estava fora. Aproximou-se da cama e falou baixo, com um tom que misturava frieza e arrogância: "Você devia ter ficado onde estava. Isso teria sido melhor para todos." O que ele não sabia é que Pedro estava atrás da porta, gravando tudo. Quando o irmão saiu, Pedro guardou o áudio e, no mesmo dia, levou ao advogado. Era a peça final que faltava para abrir uma investigação. Nos dias que seguiram, a tensão no hospital se tornou palpável, mas Pedro sentia que a maré estava virando. Na última noite antes de Ana ser transferida para uma clínica de reabilitação, Pedro sentou-se ao lado dela e disse: "Acabou, Ana. Eles não vão te machucar mais." Ela, ainda frágil, conseguiu sorrir levemente. Entre lágrimas, ele percebeu que aquela luta tinha sido mais do que pela vida dela. Tinha sido pela verdade, pelo direito de escolher o próprio destino e por um amor que nem a escuridão de um coma conseguiu apagar. Enquanto deixavam o hospital, a chuva começava a cair, como naquela noite em que tudo começou. Só que, dessa vez, não havia silêncio. Havia passos firmes, mãos entrelaçadas e a certeza de que, mesmo depois de tudo, eles estavam prontos para enfrentar qualquer coisa juntos. E se fosse você no lugar do Pedro, lutando contra tudo e todos para salvar quem ama? Quero muito saber a sua opinião. Comenta aqui o que faria, curte o vídeo e se inscreve no canal A Vida Conta pra gente continuar trazendo histórias que tocam fundo e fazem pensar. Sua participação ajuda muito esse trabalho a crescer e alcançar mais pessoas.